Nas outras manhãs de domingo, esse mês nós temos estado a ver a pessoa de Jesus Cristo. Temos falado sobre 2 domingos sobre a sua divindade. E neste domingo nós vamos partir, este e no próximo, vamos ver a sua humanidade. Provavelmente este é o mês mais importante para se fazer missões, não é? Porque próxima sexta-feira estamos diante do Natal. E provavelmente esta é a melhor forma de falarmos às pessoas quem realmente é Jesus Cristo. E tal como... Então, irmãos, quero levar-vos ao texto bíblico, então podemos realmente começar e vermos quem é realmente Jesus Cristo. E o que é que a Bíblia fala sobre esse Jesus Cristo e fala sobre a sua humanidade. Abram as vossas Bíblias em João, capítulo 1, versículo 14. Vamos só ler um versículo e eu não vou fazer como temos sempre feito na nossa igreja, que é pregação expositiva. Eu vou andando por vários textos para a gente poder então ver alguns temas, algumas coisas que realmente vão mostrar quem Jesus Cristo é. Diz assim em João, capítulo 1, versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu te revelaste a nós, Senhor, na pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo. Ele deixou a sua eternidade, Pai. A Trindade deixou o céu para vir habitar entre nós, Pai. Por isso eu te peço, Pai, que Tu possas falar ao Teu povo mais uma vez, Senhor. Revela-te a nós, Pai. Que sejas Tu a falar e não eu. Fala ao Teu povo, Senhor, para que eles possam realmente ver e provar nas Tuas Escrituras que Tu és realmente o Filho de Deus, o Deus que habitou entre nós. Se houver aqui alguém que não Te conheça, Senhor, que essa pessoa também possa conhecer-te e possa sair daqui esclarecido que realmente Tu morreste para que ele possa ter vida. E assim eu te peço, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Eram 10 para as 8. Um homem de aparência comum, numa sexta-feira, subiu as escadas rolantes numa agitada estação de metro em Washington, D.C. Posicionou-se contra uma parede e abriu o seu estojo de violino. Tirou o seu instrumento, que mostrava a idade. O acabamento nas costas estava desgastado em algumas partes de toda a madeira. E passou o estojo em redor para receber algumas doações. Depois começou a tocar. Nos 45 minutos seguintes, enquanto ele tocava uma seleção de músicas clássicas, mais de 1.000 habitantes atarefados de Washington passaram às pressas por ali. Um ou dois inclinaram a cabeça, apreciando claramente o som, mas nenhuma multidão se formou ao redor do violinista. Uma pessoa compreendeu que estava adiantada 3 minutos para o trabalho. Por isso, encostou-se na coluna e ficou a ouvir por exatamente 3 minutos. A maioria, porém, apenas seguia os seus negócios, lendo o seu jornal, ouvindo o tocador de músicas, apressando-se por algum compromisso que tinha na sua agenda eletrônica. A música foi excelente. Encheu a arcada, fluindo com precisão incrível, e deixou algumas pessoas pensando que, pelo menos por alguns segundos em que prestaram atenção, parecia realmente algo especial. O próprio músico não tinha boa aparência. Tinha calças pretas, camisa preta, chapéu de beisebol de Washington National. Mas, apesar disso, se parasses para ouvir, não poderias deixar de anotar que aquilo era muito mais do que um músico tocando violino para ganhar alguns trocos. Como músico, ele foi admirável. Um homem até comentou que a maioria das pessoas toca música, mas não sente. Bem, esse homem estava a sentir a música, estava inspirado com a música. Se ouvisse, dirias num segundo que ele era realmente bom.
porque não era qualquer músico que estava a tocar violino naquela manhã de sexta-feira. Nem mesmo um músico extraordinário. Era Joshua Bells. Um virtuoso músico de 39 anos de idade, aclamado internacionalmente, que toca geralmente nos locais mais celebrados do mundo, pelas multidões que respeitam tanto que reprimem a tosse até ao intervalo. Não somente isso, mas naquela manhã, Bells estava a tocar uma das mais requintadas músicas barrocas jamais escrita num Stradivarius de 300 anos de idade, estimado por mais de 3 mil milhões de dólares. Toda a cena foi planejada para ser bela. A mais bela música já escrita, tocada num dos instrumentos mais excelentes, calibrados por um dos mais excelentes, talentosos músicos vivos. Mas apesar de tudo isso, tinhas que parar para prestar atenção, para ver como era realmente belo. Muitas coisas na vida são assim, não é? Em toda agitação de trabalho, família, amigos, contas e diversões, coisas como belas e grandeza às vezes ficam longe dos nossos pensamentos. Não temos tempo para apreciá-las, porque fazer isso exige que paremos e prestemos atenção, coisas além do urgente. A mesma coisa é verdade no que diz respeito a Jesus. A maioria de nós sabemos algo a seu respeito. Não sabemos apenas, mas nós sabemos apenas algo à sua superfície. Talvez conhecemos pouco ou mais daquelas famosas histórias a respeito dele. Até possamos citar algumas das suas famosas declarações. Sem dúvida, no dia de Jesus havia algo a seu respeito extraordinário. Mas se queremos realmente conhecer Jesus, temos de entendê-lo e assimilar o seu verdadeiro significado. Precisamos olhar com mais profundidade. Precisamos ir mais além do que aquilo que realmente as pessoas citam. Precisamos ir além de debates, de citações mais comuns das histórias familiares para podermos ver realmente mais além do que a superfície. Porque como violinista no metro, seria um erro trágico identificar Jesus meramente como um homem extraordinário. E este é o problema que muitas vezes nós cometemos. Ficamos muito além daquilo que Jesus Cristo realmente é. E este é um bom momento para nós realmente vermos quem Jesus Cristo é. A Bíblia está cheia de evidências que vão demonstrar quem Jesus Cristo é para nós. E essas evidências estão cheias e demonstram que ele realmente é um ser humano, como nós. A Bíblia diz que Jesus Cristo teve fome, teve sede e ficou cansado e até dormiu no barco. Ele não era aquilo que os gregos demonstravam e os romanos pensavam ser apenas um Deus. Que algumas personagens do Olimpo apenas nos visitavam por algum momento, em alguma forma humana, mas depois se iam. Realmente não. Este Jesus Cristo, ele não tinha apenas essa forma inerente humana. Ele era realmente humano. Tal como nós, e tal como tu, e tal como eu. E eu quero levar-vos a ver realmente características que demonstram que Jesus Cristo realmente era humano. E a primeira delas é que Jesus Cristo teve fome. Muitos de vocês, se passar fome, realmente começamos a ver a sua verdadeira natureza, não é? Depois, podemos ver isso em Mateus, capítulo 2, que diz: e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Isso significa que, se não comesse o suficiente, Jesus Cristo realmente teria fome. Fome é um sintoma do organismo humano que aponta para a necessidade de comermos. Tal como eu e tu, ele também teve fome. Então precisamos, tal como ele e como tu, ele precisava de comer para sobreviver.
Todos os movimentos dos órgãos humanos, sejam eles voluntários ou involuntários, gastam energias e eles precisam realmente de que eu e tu possamos comer. O gasto de energia também tem de ser reposto somente se serem na natureza finita. Então, Jesus Cristo possuía uma natureza finita, humana, tal como eu e tu necessitamos de comer. Jesus Cristo também necessitava de comer. Eu e tu podemos então ver que ele tinha essas limitações humanas. E a segunda característica, realmente, ele precisava de dormir. Abra lá a sua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, versículo 24, que diz assim: E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, e de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Se não dormisse o suficiente, ficaria cansado. O cansaço não é apenas uma característica da natureza pecaminosa, mas da limitação humana. Deus, desde o princípio, em Gênesis, ele criou 6 dias e ao 7º dia o homem teria que descansar. Tal como eu e tu temos que descansar, depois de um longo dia de trabalho, tu necessitas descansar. O descanso é uma característica humana de que nós não somos deuses e que precisamos realmente descansar. Eu e tu, se não descansarmos, realmente vamos ficar um parafuso. Não vamos conseguir, vamos ter que ser internados, bem provavelmente, e vamos ter que ser internados para podermos descansar. Quem não descansa realmente não está apto. Realmente Deus colocou essa característica humana para nos dizer que nós não somos deuses e que precisamos descansar. Então eu e tu precisamos descansar, tal como Jesus Cristo, na sua característica humana, ele precisava descansar. O cansaço de Jesus Cristo sentia após um sol escaldante e se revelava realmente que ele era humano. Jesus Cristo, o segundo Adão, aquele que representava o povo humano, fazendo o que o primeiro humano, Adão, não havia feito, obedecer. Todavia ele estava sujeito às coisas que os próprios seres humanos, ele também precisava. Ele também foi humano e precisava descansar. O Redentor precisava descansar, ele precisava ter essas características para ser o nosso próprio Redentor. Jesus, o Adão, o homem perfeito, nunca caiu, entretanto, nunca cairá como o primeiro Adão. E ele sentiu cansaço. As viagens ao meio-dia, à hora sexta, após uma longa caminhada do céu a pico, significa que Jesus ficou cansado por causa da viagem. Não é apenas uma experiência absolutamente normal para um homem. A divindade de Jesus não podia evitar que ele sentisse cansaço. A divindade não pôde anular a sua humanidade. Nós podemos cometer um erro que muitos cometeram, de que a humanidade de Jesus foi eclipsada pela sua divindade. Os músculos e todas as outras partes componentes do corpo de Jesus Cristo realmente precisavam de um descanso. Tal como eu e tu, Jesus Cristo precisava descansar. Sono é resultado do cansaço. O repouso necessário para um corpo exaurido de cansaço. Provavelmente possa estar agora a sentir cansaço ao ouvir-me. Aguenta mais um pouco. Isso é uma característica de Jesus Cristo também. Tá bom? Terceira característica, Jesus Cristo chorou. Veja lá em João, capítulo 11. João, capítulo 11, versículo 35. João, capítulo 11, versículo 35. Diz o seguinte: Jesus chorou. Quando o seu amigo morreu, ele se entristeceu e chorou. Mesmo quando tensionava, logo após ter ouvido a notícia,
trazê-lo de volta à vida, ele ficou fraco. Este é um dos textos mais tocantes que demonstra realmente a característica humana de Jesus, a sua tristeza. Ele tinha família, essa família de Betânia, em mais alta conta. Ele amava essa família. Quando chegou a essa cidade, Jesus foi confrontado com a tristeza de Maria, aquela que costumava aprender a seus pés, e outras pessoas diante da morte de Lázaro. Ninguém com o seu mais alto senso moral é capaz de ficar impassível diante do sofrimento dos seres humanos, seja ele quem for. Então, choro é uma característica humana. E podemos ver que realmente as lágrimas de Jesus demonstravam a sua alma, a sua dor, da sua alma diante do sofrimento daquele que ele realmente amava. Ao contrário, irmãos, de que muitas culturas pensam, que dizem que o homem não pode chorar, este Jesus Cristo demonstrou tristeza diante da morte de um amigo. Então podemos ver que ele realmente era um Deus humano. Então a tristeza do Redentor vai demonstrar que realmente ele tinha compaixão pelos seres humanos, sofridos no estado de queda. Podemos ver também isso, essa tristeza, quando no texto citado na Bíblia, que mostra que Jesus Cristo estava diante, quando estava no jardim de Getsemane. E podemos ver que a Bíblia diz que ele sentiu tristeza, uma profunda dor. A palavra usada aqui para tristeza no grego é muito mais forte. Significa uma pressão muito grande que chega às raias da angústia, desejo de morte. Podemos ver em Mateus 26, 38, que Jesus confessou aos seus discípulos que ele sentia realmente essa tristeza de morte. Quando ele diz, estou profundamente triste até a morte. Isso significa tristeza, dor que o leva à angústia. Quando essa angústia, tristeza se prolonga, leva à sensação de morte. Essa sensação é a mais terrível de que se tem conhecimento. Ela é temida por todos os seres humanos de que ele podemos sentir. É por isso que o salmista confessou: os laços da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caiu na tristeza, na tribulação e tristeza. Salmos 116, versículo 3. Jesus não teve vergonha em falar da sua tristeza diante dos seus discípulos. Como se Jesus tivesse dito: não durmam, não me deixem só, partilhem comigo as vossas dores. Orem por mim, mas também orem por vocês. Significa que ele precisava que os seus discípulos estivessem também naquele momento da sua mais alta dor. Por isso é que a Bíblia nos diz em Romanos 12, 15, chorai com que choram. Por isso não nos devemos envergonhar com as tristezas que sentem. Por isso devemos confessá-las, pedir socorro a quem possa ajudar-nos. Deus sempre coloca pessoas aos nossos lados para que sejamos solicitadas na horas em que mais precisamos de socorro. Então, se sentimos tristeza, peça socorro a alguém, porque essa é realmente uma característica que demonstra que somos humanos. Jesus Cristo realmente ele fez isso no seu alto momento de dor. E a última característica, irmãos, foi a sua morte. Jesus Cristo morreu. Veja lá em João, capítulo 19, versículo 33. 19, versículo 33. Que diz: chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. A Bíblia diz-nos que após os romanos haverem açoitado Jesus, tiveram de recrutar homens que estavam a assistir para levar a cruz até o lugar de execução.
E há a mais profunda de todas as evidências. Jesus Cristo morreu. Ele não morreu pela metade, ou experimentou um tipo de morte, ou morte em algum sentido. A verdade é que a história não terminou com a morte de Jesus Cristo. E não há dúvida, ele morreu. Algumas pessoas dizem que ele apenas morreu por certo ponto, certo momento, mas não. Ele morreu durante algumas horas, durante alguns dias. O grande Criador, ele teve que morrer para que eu e tu pudéssemos ter vida. E essa realmente é a característica mais importante que nós podemos notar. Que depois desta morte, ele ressuscitou. Deixa eu contar-vos uma ilustração que diz o seguinte: se algum dia visitar Londres, não tenha nenhum problema em reconhecer a Catedral de São Paulo. Ela é considerada um dos 10 edifícios mais belos do mundo e domina o horizonte da cidade. A venerável estrutura eleva-se como um monumento ao seu criador, o arquiteto e astrônomo Christopher Warren. Embora a catedral seja a sua obra mais reconhecida na história, uma história interessante está relacionada a um edifício menos famoso também projetado por ele. Warren recebeu a incumbência de projetar o interior na Câmara Municipal de Windsor, a oeste do centro de Londres. Seu plano exigia grandes colunas para sustentar o teto. Ao terminar a construção, os vereadores da cidade chegaram junto dele e olharam para a sua obra e falaram que queriam mais colunas. Não questionaram o uso de colunas, simplesmente queriam mais colunas no seu interior. Então a solução de Warren foi um pouco maliciosa quanto inspirada. Ele fez exatamente como determinaram. Instalou 4 novas colunas, atendendo assim às exigências dos seus críticos. Aquelas colunas exatas permaneceram até hoje na Câmara Municipal de Windsor e não é difícil realmente identificá-las. Elas não sustentam qualquer peso e, de facto, nem sequer chegam ao teto. Elas são falsas. Warren as instalou visando um propósito: dar uma boa aparência. Elas são meros enfeites ornamentais, construídos para satisfação estética. Em termos de sustentação do edifício, o fortalecimento da estrutura são tão inúteis quanto os quadros pendurados na parede. Muitas igrejas têm construído colunas decorativas, especialmente para o seu povo. Essa tendência é evidente no ensino da palavra de Deus nos nossos dias. Hoje as igrejas têm esquecido de que o seu principal objetivo é simples. Igrejas devem ser igrejas vivas. Elas devem ser coluna e baluarte da verdade, tal como afirma 1 Timóteo 3,15. Em vez disso, elas construíram fachadas que não oferecem apoio e aguentam pouco peso e está muito aquém de atingir a altura que Deus projetou para a igreja e quer que ela alcance. O resultado realmente da existência da simulação dessas colunas decorativas na vida do povo de Deus. E por que eu conto essa ilustração, irmãos? Isso foi o que aconteceu ao longo da igreja no primeiro e vem acontecendo nos nossos dias. Muitos líderes têm construído colunas decorativas para a igreja. Isso aconteceu na história do primeiro século do cristianismo. Certo grupo de pessoas negavam que realmente Jesus Cristo era o Deus encarnado e que ele realmente era humano. A evidência a favor da divindade de Jesus era tão forte, diziam eles, que ele não podia ser humano. Talvez ele fosse apenas um Deus com um disfarce, talvez ele fosse algo entre Deus e homem,
Mas não havia nenhuma maneira desse Jesus Cristo ser, de facto, humano. Então surgiram pelo menos duas, que é para não levar muito mais tempo, porque senão a gente ficava aqui à noite, o dia inteiro a falar sobre essas heresias. E a primeira delas é os docetistas. Eram pessoas que negavam realmente a humanidade de Jesus Cristo. E a palavra significa docetai, que significa aparência ou semelhança. Na verdade, docetai, poderíamos dizer, melhor traduzida como ilusionistas. Em outras palavras, propriamente, significa que eles realmente eram fazer uma ilusão. Então, esses docetistas ensinavam que ele tinha apenas uma aparência de homem, que realmente tinha nascido, vivido e sofrido, mas não era realmente o homem. Eles negaram a humanidade de Jesus Cristo, negaram que ele realmente era corporeamente um Deus. Mas é isso, realmente, eles tiraram de um conceito filosófico dos gregos, que realmente eles diziam que Jesus Cristo não poderia ser Deus. Por quê? Porque toda a matéria ela era má. Então, se a matéria é má, Jesus Cristo nunca poderia assumir este corpo humano. Então, eles diriam, esses docetistas eram uma fracção gnosticistas. Então, logo, a carne é necessariamente, irremediavelmente má. E somente pode ser deliberada dela má. Então, Jesus Cristo nunca poderia assumir esse corpo. Ele nunca poderia ser este homem que a Bíblia afirma que ele nasceu homem. E isto realmente tem predominado nos nossos dias, irmãos. A segunda é os apolinários. Surgiu com um bispo apolinário sírio no século IV. Estava muito preocupado em manter a unidade de Jesus Cristo. E o que é que ele vem dizer? Ele diz que Jesus Cristo ele era apenas 2/3 de humano. Ele não poderia ser outra coisa do que 2/3. Então Apolinário mutilou a humanidade de Jesus e dizendo que ele era apenas uma parte humano, se fosse e não era totalmente divino. De acordo com Apolinário, Jesus Cristo era apenas uma unidade composta, humana, e o restante era divino. O que é que ele vem afirmar? Jesus Cristo apenas tinha um corpo humano e tinha uma alma divina. Ele nunca poderia ser realmente homem 100%. Por seguinte, Jesus Cristo então não poderia pecar, pois a sua pessoa era totalmente controlada pela sua parte divina. Irmãos, este é um pequeno resumo, muito pequeno daquilo que realmente nós poderíamos falar. Mas não nos podemos esquecer que esses homens realmente alteraram totalmente a história do cristianismo, do pensamento teológico daquele tempo e dos nossos dias. Todas essas histórias registradas estão aqui para que nós pudéssemos estudar esse assunto importante. Não podemos esquecer, não podemos ser vítimas desses erros teológicos que têm levado homens realmente à ruína, que se repetem com rompagens novas. Lembremos, igrejas, que o nosso dever é estudar a humanidade de Jesus Cristo. As duas naturezas estão unidas, inseparáveis, numa só pessoa, em Jesus Cristo. E elas não podem ser confundidas ou separadas. Mas a pergunta que realmente fica no ar é: por que Jesus Cristo teve que se tornar homem? Não sei se já pensaste nisto alguma vez na tua vida. Por que realmente Deus tinha que assumir a carne humana? Por que Ele tinha que se revelar ao povo? Abram lá as vossas Bíblias em Hebreus, irmãos, capítulo 2. Hebreus, capítulo 12, e vamos ler do versículo 16 ao 17. Que diz assim:
Pois ele, evidentemente, Hebreus capítulo 2, versículo 16 ou 17, que diz: pois ele, evidentemente, não socorre anjo, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Esse texto deixa muito claro, irmãos, a razão pelo qual Jesus Cristo teve que se tornar homem. Ele tinha de morrer. Deus Pai não podia morrer e então Jesus Cristo teve que se tornar homem para morrer pelos nossos pecados. Portanto, ele precisou de nascer humano e ele nasceu exatamente para morrer. Essa é a razão principal porque Jesus Cristo teve que reencarnar, teve que nascer. Ele tinha que se tornar homem, não um anjo, porque Deus tinha que salvar homens e não anjos. Mas para isso convinha, como nós, em todos os sentidos, de modo que pudesse ser a propiciação por nós, o sacrifício substituto aceitável em nosso lugar. Por isso é que João Batista vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ideia de um cordeiro dada a Deus a fim de remover o pecado é bastante familiar para todos nós, tal como os judeus. Por que João utiliza essa expressão referente a Jesus? Ele reconheceu que Jesus Cristo era aquele que realmente poderia tirar o pecado do povo. Ele era o servo sofredor, tão aguardado, que seria moído pelas minhas e pelas tuas iniquidades e pela iniquidade do seu povo. Jesus foi batizado não porque tinha pecado, mas para poder identificar-se comigo e contigo, identificar-se com o seu povo. Ele sabia porque que viria, sabia exatamente o que havia de ser exigido para salvar o povo do seu pecado. Teria de suportar a ira de Deus pelo seu povo. Foi por isso que ele disse que iria dar a sua vida em resgate de muitos, lá em Mateus 20, 28. E eu que pretendia dizer aos seus discípulos quando ele disse: bebei todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. A linguagem, irmãos, era simbólica, mas na realidade havia uma realidade por detrás extremamente poderosa. Jesus iria morrer. O eterno Filho de Deus, o Rei, iria morrer. Ele era o Rei tão esperado. Ele havia tomado a espada e vencido a batalha. Agora ele iria de pagar a minha e a tua penalidade na cruz do Calvário. O servo sofredor iria levar a penalidade do seu povo. Iria morrer em lugar do seu povo diante de Deus. Jesus se tornou o homem e foi levado ao ponto o seu sangue de ser derramado para que fôssemos todos salvos. Ele iria morrer pela humanidade, os salvos, que fossem livres e perdoados os seus pecados, da sua incredulidade e sua rebelião contra Deus. Então, irmãos, Jesus, se não tivesse vindo na forma humana, nós não poderíamos ser salvos. A salvação não chegaria a todos nós, não chegaria a toda a humanidade. Então era preciso que esse Deus, homem, se tornasse realmente homem, para que toda a humanidade pudesse ser perdoada. Por isso é que o Salmos 89, versículo 14 diz: justiça e direito são fundamentos do seu trono, graça e de verdade te precedem. Esta é a razão porque Jesus tinha que beber o cálice da ira de Deus.
porque nos amou para nos salvar, mas também porque Ele amou a Deus para ser obediente na sua palavra e para que realmente Deus pudesse ser glorificado. O que é que nós podemos aprender hoje, irmãos? Podemos aprender, a aplicação nas nossas vidas é que a humanidade de Jesus deve nos levar à sua adoração, ao temor e à sua adoração. Agora, permita-me fazer-te uma pergunta. O que é que te impede de vir a Jesus Cristo? Muitos podem dizer, sinto-me demasiado culpado. Isso pode não ser verdade. Jesus tem amor pelos pecadores. Outros se dizem, porque eu sou o maior dos pecadores. Deixa-me dizer-te que só houve o maior dos pecadores. Foi Saulo, depois chamado de o apóstolo Paulo. Ele era o maior dos pecadores. E provavelmente tu não chegarás aos seus pés. Portanto, volto outra vez a perguntar-te. O que é que te impede de chegares a Jesus Cristo? Muitos respondem, porque sou demasiadamente mau. Jesus Cristo veio pelos pecadores. Provavelmente serias o segundo mau, porque eu já disse, o primeiro seria Paulo. Provavelmente deves te perguntar, como eu posso chegar a Jesus Cristo? Esta é a razão que Ele morreu na cruz do Calvário, para que todos pudessem ter vida. Vida em abundância. Provavelmente posso ouvir-te sussurrar que este provavelmente não é o melhor momento para aceitá-lo. Provavelmente terei outra oportunidade. Vou esperar até o leito da minha morte. Então lá eu vou dizer, Senhor, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Provavelmente vais esperar até o momento em que estás no inferno e então aceitá-lo. Mas deixa dizer-te que este momento já será tarde. Este é o momento, é hoje, é agora que Jesus Cristo diz, venham a mim todos aqueles que estão cansados, que o aceitem. Se hoje realmente reconheces Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, esse é o melhor momento, então, para tomar a decisão. E não esperares para amanhã, mas sim para realmente adorá-los. Se houver aqui alguém no nosso meio que ainda não o conheça, não esperes para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Eu sei que as crianças realmente são pecadoras, todas elas. Mas não faças igualmente a essas crianças. Venha cá para frente, irmãos. Eu sei que não é normal nas nossas igrejas, mas espera até o final do culto. Fala comigo, fala com alguém da liderança, fala com alguém que te convidou, que realmente queres aceitar o Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os nossos olhos, irmãos, e realmente vamos orar, pedir a Deus que tenha compaixão por nós. Nosso Deus Pai, Senhor, nós te entregamos, Senhor, as nossas vidas, Pai. Reconhecemos que somos pecadores. Reconhecemos que só Tu és aquele que poderia ter morrido no nosso lugar, Senhor. Aquele que realmente poderia dar a vida por nós, Senhor, para que pudéssemos ter a vida eterna, Senhor. Porque hoje já não estamos mais separados, hoje já estamos próximos de Ti, já podemos entrar na Tua presença, Senhor, porque Tu entregaste o Teu Filho, Senhor. Se houver aqui alguém no nosso meio, Senhor, que ainda não Te conheça, Senhor,
que tu possas tocar o seu coração e ele possa realmente encontrar-te, possa aceitar-te, que tu és o único, aquele que realmente morreu no nosso lugar. Obrigado, Pai, pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por entregares o teu Filho amado Jesus Cristo. Nós assim te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.